Rússia é o maior país do mundo, a China, o mais populoso, e os Estados Unidos, o mais rico. Depois deles, vem o Marrocos, que não é exatamente uma superpotência global, mas é um dos lugares mais importantes do mundo por causa do fósforo. O elemento químico fósforo é fundamental para a civilização. As plantas precisam dele para crescer e nós precisamos das plantas para comer. O solo naturalmente contém fósforo para as plantas, mas todos os anos, parte dele vai embora através da erosão ou quando colhemos as plantas que o absorveram. Por isso, precisamos adicionar mais fósforo ao solo, o que normalmente é feito utilizando o cocô de animais que comem essas plantas. O problema é que não existe cocô suficiente para reabastecer todo o fósforo que precisamos para continuar plantando comida para uma crescente população. Felizmente, algumas rochas são muito ricas em fósforo, e o Marrocos é o lar da maioria delas, pelo menos das que podemos alcançar, já que o resto está distante, no fundo do oceano. Essas rochas fosfáticas se formaram ao longo de milhões de anos, à medida que micro-organismos que viviam no oceano morriam e seus corpos, ricos em fósforo, afundavam em direção ao fundo do mar. E isso aconteceu por todos os oceanos, mas o fósforo concentrou-se no fundo do mar apenas em alguns lugares muito especiais. Nesses locais, haviam toneladas desses micro-organismos, não haviam rios que teriam diluído o fósforo com outros sedimentos e correntes oceânicas ocasionais, que levavam embora os sedimentos mais leves que não continham fósforo. Essa rara combinação de fatores permitiu que os sedimentos ricos em fósforo se concentrassem em rochas de fosfato, que, coincidentemente, ficavam no antigo oceano que cobria o que é hoje o Marrocos. Como resultado, o Marrocos dos dias atuais tem quase 3/4 das reservas mundiais acessíveis de rocha fosfática. Isso é uma concentração inédita de um recurso importante em um único país. Tudo bem, a China tem mais metais de terras raras do que qualquer outro país, mas isso é apenas cerca de 1/3 das reservas mundiais. E a Arábia Saudita e a Venezuela têm mais petróleo do que qualquer um, mas cada um deles tem menos de 20% das reservas mundiais. O Marrocos tem tanto fosfato de rocha que, sem as suas reservas, a humanidade não tem o suficiente para durar sequer 100 anos. E mesmo que o Marrocos seja bonzinho e compartilhe com todo mundo, a humanidade ainda assim tem apenas cerca de 300 anos. Ok, 300 anos pode parecer distante, mas nós dependemos da agricultura para alimentar comunidades, cidades e civilizações já tem 10.000 anos. Então, mesmo que a gente descubra outra grande fonte de rocha fosfática ou encontre uma maneira de minerar as do fundo do mar, elas também chegarão ao fim. Bom, nós sempre podemos esperar até que o fósforo de nossos campos acabe no oceano, chegue até algum daqueles lugares especiais, concentre-se novamente em rocha fosfática e voltem para a superfície. Mas isso levaria alguns milhões de anos, e nós morreríamos de fome muito antes disso. Portanto, se planejamos continuar sendo uma civilização devoradora de alimentos em um futuro distante, precisamos usar e reciclar mais efetivamente o fósforo. Em outras palavras, nós temos um problemão para resolver. Um problema com P maiúsculo. Um pedaço de floresta do tamanho de um campo de futebol no frio do Alasca tem cerca de 40 diferentes espécies de árvores, ervas e arbustos, comparados a 70 no clima temperado da Inglaterra e 300 na floresta amazônica. Essa diferença na biodiversidade vale para países inteiros também. A Inglaterra tem cerca de 1.500 espécies de plantas, enquanto a Guiana Tropical tem 6 vezes esse número. Essa superdiversidade das florestas tropicais só é igualada em um outro tipo de ecossistema na Terra, aqueles cheios de arbustos inflamáveis que crescem na Austrália Ocidental e no sudeste da África. Essa região pode não parecer tão majestosa como as florestas tropicais, mas também são lar de um número imenso de espécies. O que não significa, necessariamente, que as florestas tropicais ou esses matagais sejam lugares fáceis para as plantas sobreviverem. Na verdade, ambos ecossistemas devem sua enorme diversidade, em parte, ao fato de que seus solos têm níveis incrivelmente baixos de nitrogênio e, principalmente, fósforo, nutrientes que as plantas precisam para sobreviver. Ou seja, os lugares onde a biodiversidade das plantas é enorme são extremamente pobres. Faz sentido pensar que solos mais ricos deveriam ter mais espécies, mas na natureza, assim como na sociedade humana, uma abundância de recursos não significa, necessariamente, que tem para todo mundo.
Em pastos, florestas e zonas úmidas de todo o mundo, é comum encontrar plantas maiores, porém uma menor diversidade onde há grande quantidade de nutrientes no solo. Essas espécies costumam absorver a maior parte dos nutrientes, fazendo com que elas cresçam muito rápido, o que significa que suas raízes vão absorver tanta água e suas folhas tanta luz solar que outras espécies mais lentas recebem menos desses recursos do que elas normalmente receberiam. Portanto, em solos ricos, as espécies mais lentas acabam morrendo, enquanto as de crescimento rápido tiram a sorte grande. Em contrapartida, lugares onde o solo é pobre não fornecem nutrientes o suficiente para que essas plantas de rápido crescimento construam suas fortalezas e absorvam todos os nutrientes, ou seja, tem um pouco para todos. Podemos observar esse padrão na sociedade humana também. Em qualquer indústria, há um número muito maior de pequenas empresas nos países pobres, enquanto poucas e grandes empresas dominam em países ricos. Mas um solo miserável não é a única coisa que ajuda essa superdiversidade a florescer. Por exemplo, praias, montanhas e outros locais que precisam enfrentar duras condições meteorológicas e eventos catastróficos com frequência possuem solos pobres e, mesmo assim, poucas espécies de plantas. O outro grande pré-requisito para essa superdiversidade é tempo. Na maior parte do planeta, geleiras costumam bagunçar o ecossistema e renovar o solo com rochas ricas em minerais, criando um novo solo perfeito para crescimento, mas não para a diversidade. No entanto, nossas florestas tropicais e as zonas de clima seco passaram milhões de anos fora do alcance dessas camadas de gelo, deixando seus moradores com bastante tempo sem serem perturbados para evoluírem uma ampla variedade de estratégias para sobreviver em tempos de escassez de nutrientes. Estratégias que permitiram o desenvolvimento de florestas tropicais altas e diversas em solos molhados, porém pobres, e pequenas, porém resistentes moitas em solos secos e pobres. A paisagem humana também parece seguir um padrão semelhante, com uma alta diversidade cultural e linguística, bem como um maior número de empresas em lugares climaticamente estáveis onde os seres humanos vivem há muito tempo e os recursos econômicos são escassos. Então, de certa forma, podemos dizer que os lugares mais pobres do mundo são, na verdade, os mais ricos. Com um conjunto de listras ótimo para camuflagem, uma mordida extremamente forte e mais massa corporal do que todos os outros grandes felinos, os tigres foram perfeitamente feitos para uma silenciosa e brutal emboscada na calada da noite na selva. E, ainda assim, o número desses superpredadores passeando pelos quintais do Texas é praticamente o mesmo do que aqueles vagando pelas selvas do mundo inteiro. Um dos motivos é que não existe uma lei no Texas que proíba você de ter um tigre, desde que você tenha uma área de 27 metros quadrados e uma cerca com 2,5 metros de altura. E, pelo visto, os texanos adoram a possibilidade de ter um carismático predador mortal como animal de estimação. Apenas algumas centenas de donos de tigres registraram seus animais nos órgãos responsáveis. Mas abrigos e canis recebem tantas ligações pedindo ajuda de pessoas que gastaram demais com comida de tigre ou estão com medo de virarem comida, que especialistas estimam que a verdadeira população de tigres no Texas fica próxima dos 3.000. Já na Ásia, pesquisadores de tigres utilizando câmeras ativadas por sensores chegaram a um número parecido para a população de tigres selvagens. Mas enquanto o número desses continua a diminuir por causa da caça ilegal e presas cada vez mais escassas, o de tigres em cativeiros irá, provavelmente, continuar a crescer. Não só o clima cultural como o meteorológico no Texas é ideal para quem quer ter um animal de estimação exótico. E os tigres, diferente de outros representantes em extensão da nossa megafauna, reproduzem tranquilamente em cativeiro, principalmente por causa de toda a comida que eles recebem. Mesmo em uma jaula pequena, uma mãe bem alimentada consegue dar à luz a mais de 12 filhotes por ano, um número bem maior do que a sua parente que vive na selva. Com a velocidade com que eles estão desaparecendo das florestas asiáticas e aparecendo nos jardins dos Estados Unidos, é possível que no futuro breve os tigres deixem de ser um símbolo de selvageria para se tornarem mais uma prova de que tudo é realmente maior no Texas. Você provavelmente já ouviu falar que cachorro velho não aprende truque novo, o que é verdade. Apesar de cachorros mais velhos serem melhores do que filhotes na hora de resolver pequenos problemas, existe uma barreira que os atrapalha na hora de aprender algo totalmente novo. E o mesmo também vale para humanos mais velhos, ou adultos. Enquanto somos melhores do que crianças em aprender a realizar tarefas específicas, geralmente somos piores no domínio de novas habilidades complexas, como aprender uma nova língua. Comparado às pessoas que começam a aprender um segundo idioma antes dos 10 anos de idade, aqueles que começam depois dessa idade são muito menos prováveis de alcançar uma fluência nativa. Você pode pensar que isso acontece porque um cérebro jovem está muito mais apto a aprender algo novo e complicado do que um cérebro mais velho. Mas os verdadeiros culpados são duas barreiras sociais que surgem na vida adulta. A primeira é que os adultos geralmente não investem tanto em aprender um novo idioma quanto as crianças. Quando uma família se muda para um país com uma nova língua, as crianças provavelmente terão que usar esse idioma para aprender coisas na escola,
fazer amigos e ficar por dentro das novidades da cultura pop. Os pais, no entanto, nem sempre precisam usar esse novo idioma em seus trabalhos, além de já possuírem amigos que falam sua língua nativa e se preocuparem mais com os clássicos da sua juventude. E outra, quando um adulto quer dar um tempo do novo idioma, ele geralmente pode, mas as crianças precisam continuar falando, mesmo quando não aguentam mais, o que significa que elas treinam por mais tempo, o que as ajuda a ganhar fluência mais rapidamente. A outra barreira que os adultos precisam superar é que, embora sejamos bons em seguir direções, o que geralmente pode nos ajudar a vencer as crianças em tarefas específicas, como aprender um novo tempo verbal, temos o costume de enxergar um novo idioma como um enorme conjunto de regras a serem seguidas. E ficamos tão preocupados em cometer erros e falar errado que acabamos nem usando muito a nova língua, enquanto crianças, que não ligam muito para isso, acabam usando muito mais. E acontece que essa abordagem de simplesmente ir se soltando e tentando se comunicar sempre que possível, mesmo com erros, parece ser a melhor maneira de aprender um novo idioma. Existem algumas outras razões pelas quais um adulto pode ter problemas para aprender uma nova língua, mas se eles encontrarem motivos para investir no novo idioma, usar técnicas eficazes e deixar de se preocupar com erros, eles podem derrubar essas duas grandes barreiras e se tornar bilíngue. É utilizando essas estratégias que alguns adultos aprendem a falar fluentemente vários idiomas, como a húngara, que começou depois dos 10 anos e continuou pelo resto da vida, inclusive quando ela tinha mais de 80 anos. Ou seja, nunca é tarde para expandir seus horizontes e quebrar barreiras. Ao longo dos anos, moradores de cidades desenvolveram várias maneiras eficazes de proteger-se contra invasores. Mas quando o inimigo é a força da natureza, nem sempre nos damos bem, especialmente porque a maioria das cidades estão situadas ao longo das costas e principais vias navegáveis. Em 1362, uma tempestade convenientemente chamada de Grande Afogamento dos Homens arrasou uma colônia de europeus, matando mais de 25 mil pessoas. Depois disso, locais de baixa altitude como a Holanda desenvolveram uma impressionante variedade de sistemas de defesa contra cheias, incluindo colinas, diques, valas, barragens, eclusas e bombas de água. E em meados do século XX, os holandeses começaram a construção de uma ambiciosa série de barreiras contra tempestades que estão entre os maiores objetos móveis já feitos pelo homem até hoje. Mas com a previsão de que o nível do mar irá aumentar em até 1 metro nos próximos 90 anos e mais 3 metros no século seguinte, é claro que mesmo os esforços dos holandeses não serão suficientes. E o perigo não se resume à Holanda. Cidades em todo o mundo enfrentam ameaças semelhantes, não só da elevação dos mares, mas também com o aquecimento das águas, que formam tempestades ainda mais fortes e assustadoras. Já que manter essa água longe pode não ser uma opção, o jeito é pensar fora da caixa. Inventores no Reino Unido criaram um concreto capaz de absorver até 600 litros de água por metro quadrado por minuto e canalizá-la para fora. Engenheiros holandeses estão desenvolvendo casas flutuantes e centros comerciais que se adaptam à subida da maré. E quem sabe no futuro, as ondas produzidas por tempestades podem acabar fornecendo energia suficiente para abastecer uma cidade. A coleta de dados também ajuda na maneira com que cidades lidam com tempestades, ajudando a prever onde é mais provável que ela atinja e na organização de evacuações. A própria natureza também pode nos ajudar nessa. Restingas e manguezais em zonas entre marés podem retardar a entrada de água, reduzindo a altura e força das ondas em até 50%. Pesquisas mostram que a combinação dessas técnicas naturais com outras projetadas poderiam evitar centenas de milhões de dólares em danos causados por tempestades em zonas urbanas costeiras, como Howard Beach, em Nova York. Mas, por enquanto, nossas cidades estão longe de serem a prova de tempestades. Ainda precisamos reunir mais informações e desenvolver novas soluções para torná-las o mais resistentes possível. Por sorte, essas áreas urbanas são um ninho de pessoas inovadoras e criativas, onde grandes ideias nascem o tempo todo. Elas só precisam sair do papel antes que a água entre. Hoje nós vamos fazer uma denúncia. O Canadá, os Estados Unidos, a Arábia Saudita e vários outros países estão trapaceando. E eles estão fazendo isso naquele que pode ser o teste de matemática mais importante de todos, o das mudanças climáticas. Eu digo isso porque, na sua essência, as mudanças climáticas não passam de um problema matemático. A quantidade de carbono liberada no nosso planeta, menos a quantidade de carbono que é absorvida, é igual à quantidade total de carbono que sobra por aí e aquece o nosso planeta. Para passarem no teste, pelo menos no que diz respeito à saúde do nosso planeta, os países precisam mostrar que liberam o mínimo de carbono possível e absorvem o máximo de carbono possível. De preferência, ambos. É um cálculo bem simples, mas em vez de realmente resolver o problema, tem muito país por aí se pagando de espertinho. Oi, eu sou o Léo e esse é o Minuto da Terra.
Um tempo atrás, quase todos os países do mundo se reuniram e concordaram em reduzir drasticamente a quantidade de carbono que eles soltavam na atmosfera, além de compartilhar os números tanto de liberação como absorção de carbono todos os anos, para mostrar o seu progresso. E mesmo que não haja penalidades para um mau desempenho, pelo menos é alguma coisa? Bom, o problema é que quando cientistas foram verificar esses números utilizando satélites, eles descobriram que não só os números demonstrados estavam errados, como também estamos bombeando mais carbono do que nunca na nossa atmosfera. Em outras palavras, os países estão falsificando seus relatórios para parecer que sua emissão líquida de carbono é muito inferior do que realmente é. Eles fazem isso de algumas maneiras diferentes. Alguns países preferem mentir na parte da equação da quantidade de carbono liberada. Vários países produtores de petróleo, como os Estados Unidos, não parecem contabilizar as enormes quantidades de carbono que são liberadas durante algo conhecido como flaring, que é basicamente a queima do excesso de gás. E a Arábia Saudita, pelo visto, esqueceu de contabilizar o carbono emitido pelo funcionamento da sua maior refinaria de petróleo. Outros países inflacionam artificialmente a outra parte da equação, a quantidade de carbono que eles absorvem. Os cientistas responsáveis pelos relatórios da Malásia afirmam que as árvores nas florestas do seu país, de alguma forma, absorvem carbono 4 vezes mais rápido do que as da sua vizinha, a Indonésia, embora as florestas de ambos os países sejam bem semelhantes. E a ecologia florestal sugere que os números da Indonésia são os corretos. E ainda tem outros países que atiram para todos os lados. Nos seus relatórios, o Canadá, que tem enormes florestas, não inclui as milhares de toneladas de carbono que são liberadas quando mega incêndios florestais queimam essas árvores. Eles justificam a omissão desses números, argumentando que os incêndios não são causados por seres humanos e, portanto, o carbono emitido por eles não deveria ser contabilizado. Mas o Canadá também se dá crédito aos milhões de toneladas de carbono que são sugadas por outras florestas mais antigas e não exploradas, o que também se deve à mãe natureza e não aos humanos. Essa matemática maluca permitiu ao Canadá afirmar que a sua indústria madeireira, que desmata o equivalente a mais de 9 pistas de hóquei a cada minuto, é, na verdade, neutra em carbono. Mas se realmente incluirmos todos os números, a indústria madeireira do Canadá libera cerca de 75 milhões de toneladas de carbono na atmosfera todos os anos, quase o mesmo que todo o país da Colômbia. Não faltam exemplos de países que manipulam seus números quando se trata de relatórios de pegada de carbono. Essas práticas enganosas não apenas tornam difícil descobrir se os países estão cumprindo seus objetivos, elas tornam difícil saber se a humanidade como um todo está indo na direção certa. Afinal, para ser aprovado nesse teste de matemática existencial, somos obrigados a trabalhar em equipe. As maiores ondas da Terra, aquelas que têm a altura de um prédio, ficam gigantescas por causa de algo que acontece longe dos nossos olhos. É que as ondas não ficam apenas na superfície. A energia delas pode se estender por mais de 1.500 metros abaixo do nível do mar. Quando uma onda chega perto da praia, ela entra em contato com o fundo do mar, que, na maioria dos lugares ao redor do mundo, se inclina suavemente para cima, empurrando lentamente a energia da onda para a superfície, enquanto o atrito contra o fundo do mar diminui a força dela. Isso cria uma coluna de água e energia que sobe e, eventualmente, quebra. Mas o fundo do mar nem sempre tem essa inclinação suave, e é justamente isso que influencia no tamanho da onda. Grandes formações geológicas subaquáticas, como recifes de corais, podem interferir no caminho de uma onda e comprimir sua energia, que é então direcionada para um canal raso, algo como o tráfego de uma rodovia de 4 pistas sendo forçado a, de repente, se fundir em uma pista só. Mas os carros podem usar seus freios para desacelerar e dissipar esse excesso de energia, enquanto as ondas não, resultando em enormes e dramáticas quebras de onda. Mas as maiores ondas da Terra ocorrem em lugares onde cânions submarinos não apenas canalizam grandes quantidades de energia das ondas para um canal estreito, mas também lançam toda essa energia para cima um pouco antes de chegar na costa. Por exemplo, durante a mais recente era do gelo, uma combinação de rios e atividade tectônica esculpiu um desfiladeiro em forma de V na costa de Portugal, conhecido como Canhão da Nazaré. Em seguida, os oceanos subiram e preencheram de água ali. À medida que uma onda se move através do cânion de 230 km de comprimento que vai se estreitando, sua energia é canalizada para uma onda mais direcionada e, portanto, mais forte. E como o cânion permanece com vários milhares de metros de profundidade, a energia das ondas dentro dele não toca o fundo do mar e não diminui a velocidade. Ainda. Enquanto isso, a energia das ondas se movendo ao longo das bordas do cânion também caem dentro dele. É como várias marginais adicionando carros a uma rodovia, aumentando ainda mais a energia da onda.
No ponto mais estreito do cânion, logo antes da costa, o fundo do mar se eleva em um ângulo quase vertical, criando um paredão natural que comprime toda essa energia. Imagine 7 pistas bloqueadas em uma rodovia de 8 pistas. Essa energia então é lançada para cima, criando ondas com mais de 10 andares de altura e que, definitivamente, dão um caldo. Esse mapa da Terra tá de cabeça para baixo. O motivo é para estimular o seu cérebro a perceber algo curioso sobre o nosso planeta. A parte terrestre dele tá distribuída de maneira assimétrica. Mais de 2/3... assim fica melhor. Mais de 2/3 da Terra na Terra fica no norte. Bem-vindo ao Minuto da Terra Desigual. Ao longo dos anos, o ser humano criou várias hipóteses para explicar essa distribuição desigual. Alguns achavam que a rotação da Terra estava, de alguma forma, empurrando os continentes para cima, mais ou menos como acontece com uma vitamina no liquidificador. Outros acreditavam que, à medida que a Terra esfriava, ela se deformou em uma pirâmide de cabeça para baixo e os oceanos preencheram os espaços, deixando pedaços de terra em todos os cantos, a maioria no norte. E também teve aqueles que tinham certeza que isso era uma grande mentira e que em algum lugar do mundo existia um continente escondido que equilibrava toda aquela terra ao norte. Mas eles estavam errados. Não apenas as pessoas que acreditavam no continente invisível, como também todos que tinham teorias sobre toda essa terra no hemisfério norte do nosso planeta. A verdadeira razão é que estamos basicamente vendo apenas um trecho aleatório de um filme geológico muito longo e muito lento. Em outro momento, você provavelmente veria mais terra no hemisfério sul, ou no leste, ou no oeste. Isso acontece porque a terra da Terra está constantemente sendo redistribuída. O aquecimento e resfriamento das rochas derretidas no manto terrestre cria correntes de convecção que arrastam as placas tectônicas por todo o globo. Ou seja, se você pausasse esse filme na Pangeia de 250 milhões de anos atrás, 70% da Terra estaria no sul. Por volta dessa época, porém, uma combinação de muito calor borbulhando no sul e um afloramento rochoso mais frio no norte começou a puxar lentamente a maioria das placas continentais nessa direção que estamos acostumados. O que pode ter sido um golpe de sorte para nós como espécie, já que a interação de placas tectônicas criou as características únicas do Vale da Grande Fenda, que é onde os humanos evoluíram pela primeira vez. Talvez nós nem existíssemos para discutir sobre isso se os continentes não fossem como são hoje. Mas isso não vai durar para sempre. Afinal, o filme da Terra continua em exibição. Um modelo recente projeta que nos próximos 200 milhões de anos, as placas continentais mais uma vez vão se unir para formar um supercontinente, dessa vez com a forma de uma galinha com excesso de peso, que vai ficar metade acima e metade abaixo do Equador. Pelo menos, por enquanto. Eu sou o Léo e esse foi o Minuto da Terra. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei e compartilhe com seus amigos. Não esqueça de ativar o sininho e se inscrever caso ainda não seja. Um abraço e até semana que vem.